canal YouTube com a pergunta de Paul Wegman. Wegman, interessante esse nome. Minha pergunta é possível não ter conhecimento do próprio desejo? Pergunto porque percebo que tem muita gente muito desorientada em relação ao que querem para si. Não sei se estou desatentando o conceito de desejo, mas como descobri-lo? Ou como ajudar alguém a se conectar com ele? Muito bom, Paul Wegman. Vê que é caminho, né? Qual o caminho do desejo? O homem do caminho, tá aqui. É uma pergunta essencial e, no fundo, assim, isso que a gente faz, né? Na psicanálise. Né? A gente lida com os sujeitos que sofrem e qual que é a nossa teoria sobre a origem desse sofrimento, de que estão, assim, mal posicionados, que estão desconhecidos, alienados do seu próprio desejo. Estão se queixando do próprio desejo, às vezes, ou não querem nada saber do seu próprio desejo. Isso assume, assim, um certo estereótipo, né, de gerações, de momentos culturais, em que predomina uma certa apatia, em que parece que a ideia de perseguir o seu desejo, de realizar, né, o desejo como uma tarefa que conduz ou que se associa com a felicidade, isso foi aposentado. Por que isso teria sido aposentado? Porque a gente começou a associar a felicidade mais ao campo do gozo, das satisfações, dos prazeres, das intensidades. Então se está tudo confortável, está tudo bem, né? Começou a vir para o campo do desejo, começou a vir para o campo do conflito e volta para cá onde está o confortável, seguro, apático, né? Repetitivo, monótono, enfim, tem várias versões para o que acontece quando a gente se desliga do próprio desejo. Mas a tua pergunta ela é muito boa, porque ela envolve a gente aprofundar o conceito mesmo de desejo, que é um conceito melífluo, né? É um conceito que, por exemplo, aparece no Freud, inicialmente ligado à ideia de Wunsch. O Wunsch é o que? O voto, desejo, que se realiza de forma alucinada a partir de desejos recalcados no sonho. A gente diz, então, esse é o percurso do desejo, né? Parte das pendências do dia, né? Reminiscências diurnas, vai à infância, os desejos infantis. Esse é projeto realizado num futuro, né? Num futuro que é, portanto, então, o desejo como uma espécie de fio, né? De fio que anela temporalmente o presente, o passado e o futuro. Então a gente pode dizer assim, então o desejo é no fundo aquilo que dá unidade para a pergunta de onde vim, quem eu sou, para onde eu vou, não para as respostas, para a pergunta. O desejo, ele tem essa estrutura, né, de abrir-se para o futuro. A maior parte da obra do Freud, ele fala do desejo não como Wunsch, mas como Trieb. Trieb a gente associa assim como pulsão, como força, como impelência, como algo que caminha numa determinada direção. A gente pode falar do desejo em estrutura de pergunta e que tem que ver com a direção para. O Lacan vai olhar para isso e dizer isso aqui tem um problema definicional aqui. Nós precisamos falar do desejo como desejo, como Begierde, né? Como desejo no sentido forte do termo, porque isso introduziria, inclusive, uma nova ética para a psicanálise, que coloca no seu ponto central o desejo, e não o voto e nem assim a pulsão. A pulsão e o voto são formulações, assim, o Lacan entende que isso vai se aproximando, vai nomeando, né, o que vem a ser o desejo, mas ele separa e codefine, né, o desejo em relação à demanda. A gente podia dizer assim, então a demanda é quando o desejo ele captura, se orienta ou localiza um objeto. Aqui tem um outro tema forte para a gente falar no desejo. Quem fala em desejo, fala em objeto. Mas, não confundir com a série, né,
histórica ligada a voluntas, né? As afecções, né? Do ser em direção ao objeto. Então é como se o objeto ele tivesse assim à frente do desejo. E daí o desejo vai buscar aquele objeto e encontra esse objeto, e daí ele pode ou não capturá-lo. Esse movimento é um movimento que não consegue atingir, né? Não consegue identificar, não consegue capturar o objeto. Porque o objeto, na verdade, ele não está à frente, mas ele está atrás do desejo. E aí tem um clique, né? Dizer, então quando a gente fala em o desejo, muitas pessoas dizem assim, mas como assim o desejo? Minha vida tem tantos desejos diferentes que caramba que o cara vem falar em o desejo, né? O desejo é uma hipótese, né? De que todos os desejos, eles estão formando assim cadeias, né? E essas cadeias, elas se polarizam em direção a um determinado sentido. E essas cadeias, elas se polarizam em relação a uma certa gramática do desejo, que é dada pela fantasia. Faz parte da fantasia essa orientação, né, em que a gente vê um objeto à frente, mas na verdade a causa está atrás. Então, o que a gente tem para falar em o desejo e não em os desejos, né? Os desejos, eles combinam mais com demandas, porque eles têm signos ou objetos como aquilo que os estabiliza. E, em segundo lugar, a gente fala em o desejo, porque o desejo, no fundo, é composto pela história dos desejos desejados. O desejo, ele é uma cadeia. Ele não é assim, agora estou com desejo de pizza. Mas o seu desejo de pizza foi formado a partir do quê? Desejo de quibe. E o desejo de quibe foi formado... o desejo de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa. Então, quando você vai falar no desejo disso ou daquilo, você mobiliza toda a história dos desejos que foram desejados. E essa história é uma, não são várias, é uma história. Veja que interessante, porque é a história que você vai contar e que você vai levar em conta para apreender o seu desejo. Para então colocar em cena esse segundo polo, né, que está presente na tua pergunta, né? Quer dizer, ter conhecimento do próprio desejo, Lacan não usaria a palavra conhecimento, porque conhecimento significa o quê? Captura do objeto. Ele ia falar o quê? Em um certo saber sobre o desejo. Esse saber é construído com as perguntas, com memória dessas perguntas, com a história das perguntas, com orientação de sentido para essas perguntas e com o movimento da demanda. Então, ele traduz a noção freudiana de pulsão com o conceito lacaniano de demanda. O que é a demanda, né? Ela vai encontrar o objeto, mas daí é como uma órbita, né, que se torna elíptica. Ultrapassa o objeto e o objeto vai para o outro lado e a demanda persegue o objeto e elas começam a correr um atrás do outro até que formam uma estrutura que o Bully está prometendo para a gente já faz alguns meses, chamada touro. O touro da demanda e do desejo, né? Carol um dia vai nos agraciar com um modelo sobre isso. Enquanto isso, acredite você, né? Estamos nessa divisão entre desejo e demanda. E o que é que você me pergunta sobre conhecimento do próprio desejo? No fundo, é assim, como você se coloca ou não como sujeito para esta história, como sujeito para este desejo. Por exemplo, sonhei com uma mulher. Um vai dizer assim, não era minha mãe. É um jeito de se colocar em relação ao seu desejo. Outro jeito é dizer, o que em mim me faz produzir uma mulher que eu acho que não é minha mãe? Outra pergunta. Nessa pergunta eu estou apreendendo, né, me colocando ali em relação ao desejo, em relação ao objeto. O sujeito pode estar em afânise, pode estar desaparecido, e daí ele não vai ter como se articular com o desejo. Por quê? Porque falta sujeito. Falta isso que você está dizendo aqui, né? A pessoa está desorientada. Muitas vezes ela está desorientada porque ninguém está lhe perguntando, escuta, você está sendo sujeito da sua vida? Ou você está respondendo a demandas? O outro diz, vai, faz, isso, aquilo, vai para o outro, vai. E a vida vai vindo, vai colocando demandas, você vai respondendo sem nunca ter, assim, parado e se perguntando, mas o que eu quero? O que eu quero, olha lá, tem o desejo, quero, e o eu, né?
onde eu me situo, o que eu penso, qual a minha opinião, qual a minha posição. Tem muitas pessoas que nunca foram assim muito interpeladas em relação a isso. Por quê? Porque nosso modo de criação ele tem se tornado muito funcional. Nosso modo de educação também. Então, a pessoa ela vai se encontrar com o seu desejo, às vezes muito tarde, quando se apaixona, quando tem uma relação sexual, quando perde alguém na vida, quando dá errado. Daí você se pergunta, mas o que eu estou fazendo com a minha vida? Bom, essa pergunta deve ser cotidiana, ela é própria daquele que tem intimidade com o seu desejo e mais, há desejos que são formados. Por exemplo, o desejo de analista é um desejo artificial, você cria ele. Você vai, formou um desejo, tem um novo desejo aqui. Hoje poderia dizer assim, para as profissões, para os artistas, para as relações, a gente forma desejos, né? E não é assim, não, mas eu tô afim ou eu não tô afim. Eu quero ou eu não quero. Isso é demanda, né? E muitas vezes posições polares diante da demanda, elas não criam este circular, né? Essas voltas da demanda que são necessárias para você dar-se conta do seu desejo. Muita gente diz assim, não, primeiro eu preciso ir lá meditar, lá no Nepal, no Butão, daí eu volto, eu vou pensar o que eu vou fazer da vida. Isso, em alguns casos dá certo, mas em geral um caminho mais eficiente é o que você está fazendo, que experiência você está se propondo. Se crie percursos e durante esses percursos a gente vai vendo como o seu desejo se engancha ou não, por onde ele passa ou não, né? Mas não há desejo fora do movimento do discurso, e o discurso envolve palavra, o discurso envolve trabalho, o discurso envolve saber, o discurso envolve gozo, o discurso envolve amor, o discurso envolve troca, né? Muitas pessoas têm uma redução tremenda do seu universo de troca, e daí a pergunta é, o que eu quero da vida? Bom, o que você se pôs, né? Qual o tamanho, qual a extensão do que você chama vida, né? Vida vai para casa e da casa para o trabalho e trabalho para casa e assiste alguns animes no interregno. Vai ficar mais difícil se perguntar o que eu quero, né? Como é que eu realizo, né? E aí o Lacan vai fazer uma troca ao longo do seu ensino. No começo ele diz assim, o objetivo da análise é realizar o sujeito. Daí ele vai dizer assim, não, vai mudando, ele diz, não, o objetivo da análise é fazer com que o desejo se coloque em primeiro plano, com assim, esse sentido dialético de realização. Um desejo, quando ele se realiza, ele vira outro, né? O desejo, quando ele se realiza em estrutura de metonímia. Então ele é parte de um todo, e quando você chega naquela parte tem um novo todo e uma nova parte, e por isso muitas pessoas se cansam do desejo. Dizem, mas eu vou querer uma coisa, depois não vai dar certo, depois eu vou querer outra, eu vou ficar querendo assim. A histeria adora isso e tem medo que isso se esgote, mas tem muitas formas de funcionamento que assim estão cansados do desejo. O desejo dá trabalho. Não tem um jeito da gente não sofrer sem se envolver com o desejo? Difícil. A psicanálise vai dizer. Tem, mas só algumas pessoas assim estão particularmente aptas para isso. A maior parte das pessoas vai sofrer quando traz seu próprio desejo, quando renuncia ao seu próprio desejo, quando nega seu próprio desejo, quando não quer saber do seu próprio desejo, né? Ou confunde seu desejo com a demanda alheia. Muito bom a tua pergunta. De fato, o conceito de desejo ele é intrincado, né? Espero que esteja um pouco mais claro, né? De como o desejo ele não se apreende no pedido, né? O desejo ele passa por eu quero fazer essa faculdade, não, eu desejo essa pessoa, mas ele passa, né? Ele passa e a demanda envolve ele e o desejo cruza e o desencontro com o objeto é a tônica, uma vez que esse objeto é, por estrutura, perdido, né, e fantasmaticamente restituído. Siga em paz, na procura, na busca, na sustentação, na fidelidade com o vosso desejo. É o que a psicanálise pode dizer para você,
E ela pode perguntar, você aí que está com a cabecinha no cobertor, indo dormir, né, no ronron dos afetos. Cedeste do teu desejo? Até que ponto você levou seu desejo nesta vida? Se não, vai perguntar quando chegar lá para o Aqueronte. Aqueronte, que foi que eu queria mesmo nessa viagem aí, que eu não sei se começou ou terminou agora? Tchau, tchau.